Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando, em nome de Jesus, já vai compartilhando. Glória a Deus. Quarta-feira. Hoje, dia especial, né? Falei com vocês na segunda-feira que hoje começava o propósito da família, né? Começou o propósito da família aí às 6 horas da manhã. Grande bênção. Nosso apóstolo trouxe uma palavra pela manhã, às 6 horas da manhã. Ao meio-dia estávamos no monte, com a nossa apóstola clamando também. E agora às 18 horas fiz encerramento comigo do dia de hoje. Então eu espero que você já tenha ouvido aí, porque o propósito da família ele tem horário específico. Os salmos, que é propósito da semana que vem, não. Você vai ouvir na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Mas esse propósito da família, pessoal, precisa você ficar atento, porque esse propósito tem um horário específico. Nós estamos, principalmente para quem está na luz da palavra, já viu que as escrituras, tudo tem um significado, tudo tem um propósito, tem hora certa. Você vê que Jesus fala, né, que ele ia orar na hora sexta, na hora tal. Então tudo tinha um horário específico. E quando o Senhor deu esse propósito à família, aliás, todo propósito o Senhor deu algumas especificações. E nós temos um Deus, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus de detalhe. Se você pegar ali, logo que sair o povo do Egito, você vai ver que ele deu todas as instruções para a construção do tabernáculo. Então o tabernáculo, as meninas aqui, as pastoras fizeram com o pastor Edu, também fizeram o tabernáculo. Você vê que não era feito de qualquer forma. Tinha medidas específicas, nós fizemos uma réplica aqui, né, evidentemente. Assim, tinha medidas específicas, então não era feito do jeito que queria. Então tinha todo um cronograma. E o Senhor, ele é assim, ele vai dando detalhe de tudo. Então os propósitos, tudo que é feito na Hebron, tem a direção do Senhor, evidentemente, a nossa apóstola vai buscar em oração, e o Senhor fala para fazer assim, assim, assado, desse jeito. Então o propósito da família, ele tem horário específico. Então o relógio não tem horário específico, tem mês que tem o horário das 3 da manhã, tinha mês que não tinha. Por quê? Porque não é a apóstola que acorda e fala, hoje eu quero fazer o horário às 3 da manhã. Não, o Senhor vai dar direção. Faz assim, faz assim. Tanto que antes, eram vários grupos do relógio de oração. Cada um tinha o seu horário, então você estava no grupo que você queria participar. Aí o Senhor revolucionou. Eu acho que no começo precisava daquilo até o povo engrenar. Hoje o povo já está engrenado com o relógio de oração. Então depois o Senhor fez o quê? Um grupo único. E hoje é um grupo único para todos os propósitos da igreja. Antes, quando chegava no domingo do relógio de oração, a apóstola, coitada, coitada não, né? Não falta parte nenhuma. Mas assim, ela acabava a Santa Ceia, almoçava, acabava. A gente subia pro cenário, naquela época lá pro estúdio, e ia montar o relógio de oração. E muitas coisas eu não conseguia fazer para ajudar. Por quê? Porque era de um celular só. Então ela ia montando os grupos, ela sabia as pessoas iam dando. E cada eu quero tal horário, quero aquele, depois vão ligar, mas você não me colocou no tal horário. Eu tinha pedido, olha, era só Jesus na causa. E aí, glória a Deus, o Senhor mudou. Pediu para ficar um único grupo para todos os propósitos. Então facilitou para todo mundo. E outra, antigamente parecia que a gente estava acompanhando a pessoa. Você fez tal horário? É o teu momento com o Senhor, então é individualmente. Aí fica a teu critério. Fazer ou não fazer, aí é você e Deus. Então eu achei lindo a forma como o Senhor fez, né? Por quê? Porque a gente perguntava para as pessoas, a pessoa que estava cobrando a pessoa. Na verdade, eu estava só tentando mostrar para a pessoa, lembrando ela para ela não ficar em brecha. Porque se ela marcou de fazer o relógio do meio-dia não fez, está em brecha. Brecha comigo? Não, brecha com o Senhor. Então a gente acabava chamando. E hoje o Senhor está tratando individualmente com cada um. Por quê? Porque hoje você pode fazer mais de um horário. Então você não fez meio-dia, você faz às 3 horas da tarde. Não fez às 3, faz outro horário. Só não dá às 10 da noite, né? Que você perdeu das 10 da noite, se era o último, e você não fez, perdeu daquele dia. Então a forma como mudou ficou muito legal. E o propósito da família, ele é assim, tem um horário específico. Então às 6 horas da manhã, a apóstola está gravando lá, já coloco o áudio para vocês. Meio-dia, nossa apóstola. E às 18 horas comigo a mesma coisa. Então eu sou meio chato com o horário, vocês já perceberam, né? Sou meio crica com o horário. Então por quê? Porque nosso Deus é um Deus de propósito. Tudo com o Senhor não é feito desordenadamente, é com ordem de decência. Então se o Senhor falou que é tal horário, é tal horário. Então eu peço para vocês, no propósito da família, eu sei, faça no horário específico. Depois, semana que vem, o propósito do Salmo, aí você vai ouvir na parte da manhã, à tarde, você fica tranquilo. Mas o propósito dos Salmos, o propósito da família, não. Então, hoje foi o primeiro dia, grande bênção, palavra poderosa. Eu estava comentando no áudio lá. Se a gente pegasse só o nome, né, do que é para esse mês, a gente já ficava tranquilo do propósito. Imagina a palavra que o Senhor deu. Então,
fica firme aí, quem está no grupo, e você que não conseguiu entrar, né? Hoje acho que ainda dá tempo aí, acho que a aposta permite aí você entra, agora amanhã já não dá mais, porque já foi o primeiro dia, né? Então você tem que entrar hoje, você entrou no link lá, no WhatsApp da igreja, se você não conseguiu entrar pelo link, chama a gente aí no WhatsApp, que é o 11 970 13 8161, repetindo, 11 970 13 8161. Então se você não entrou, não fez nada, entra agora, ouve o áudio, né? Depois dá, sei lá, uma meia horinha, ouve o segundo áudio, mas meia horinha ouve o terceiro áudio. Coloca em dia. E amanhã você já faz em ordem. Só que amanhã já não dá, porque amanhã já é o segundo dia do propósito, né? Então no primeiro dia, sempre a gente permite que vocês entrem. Ouve o áudio lá e permaneça. Agora já amanhã já não dá mais, tá bom? Então fica atento aí com os propósitos da igreja, porque semana que vem tem propósito do Salmo também, tá bom? Glória a Deus. Bom, nós temos a programação da Hebron aí, nós estamos também agora na TV, só fazer o merchan aqui antes que eu esqueça. Para você que não baixou o aplicativo ainda da TV, baixa o aplicativo, entra no app do teu celular, na lojinha virtual, baixa o app da rádio, mais prático, ele já inclui o da TV, então você vai baixar o aplicativo, tá ouvindo a rádio nova, você vai ver pelo logo nosso, né? O logo novo, ó, tá vendo? O HB, se você vê que tem uma diferença aí, o HB de Hebron tem diferença do antigo. Então baixa esse aplicativo novo, baixou o aplicativo, você tá lá ouvindo a rádio normal. Ah, quero ver a TV. Você pausa lá, do ladinho tem uma câmerazinha, você clica lá, passa a ver também a gente pela TV Hebron, tá bom? Então aplicativo novo, ainda tá fazendo bastante ajuste, mas isso é normal, tá? Agora quem está acostumado ao Facebook, prefere o Facebook, fique à vontade. Nós temos o canal do YouTube, que é o Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lá está separado tudo, não é online, é ao vivo, mas acabou, vai pro YouTube. Lembrando que lá você tem classificado, né, por lista, né, playlist. Então lá fica legal, porque você vai ver o que você quiser dentro da programação da Hebron, você procura o que você quer lá e tem ali por data, por nome, né, no caso do A Luz da Palavra, por livro, capítulo. Então dá para você ficar aí ligadinho com a gente na Hebron, tá bom? Então não esqueça também de divulgar, compartilhar, passar para outras pessoas, para que eles conheçam a Hebron. A Hebron não para, gente, ela não para, é 100% Jesus, 24 horas por dia. Por quê? Porque na rádio fica louvor, para quando a gente entra, tá? Quando a gente não tá, tem louvor lá, tem ministração. Agora com a TV, tem horários específicos que tem ministração. Aos poucos o apóstolo está colocando aí, logo você vai ver mais programações dentro da TV. Por quê? Porque você tem a programação de manhã lá ao vivo, na parte da tarde, 5 horas da tarde, tem lá um repeteco lá, né? Então tá repetindo o programa da manhã. Não dá para você ver 5 horas da tarde. Daqui a pouco vai ter o da Luz da Palavra também e de várias outras programações da igreja. Então o cara que quiser só rádio, ele vai ficar só na rádio. Agora o cara que quiser ver algumas ministrações, aquilo que perdeu de ontem, do dia seguinte ou da manhã, vai estar tudo isso na TV. Então é legal porque a TV você vai ficar ali, ó, ligadinho o dia inteiro ouvindo ministração. Perdeu, você já vê na sequência. Sem precisar clicar, ir para lugar nenhum, vai estar lá direitinho na TV. Então, aos poucos, a gente está migrando do lá. Mas você precisa baixar o aplicativo. Porque o aplicativo da TV, da rádio antiga, vai sair fora do ar. Vai por quê? Porque aquilo lá é uma concessão, a gente pagou por um período e já estamos pagando pela concessão desse operadora nova, né? Do pessoal novo aí da TV e da rádio, que é um aplicativo único. Então, para você ficar ligadinho, para você não perder aí, tá bom? Glória a Deus. Então, de segunda a sexta-feira, alimento diário das nações, 7 horas da manhã. Depois nós temos o quê? Os propósitos durante o dia, aí não passa pelo Facebook, futuramente vai passar pela rádio, em nome de Jesus, né? Porque a gente grava num monte e não dá para levar, mas futuramente eu tenho certeza que o Senhor vai preparar. Nós vamos gravar na rádio, lá diretamente do monte também, em nome de Jesus. Mas o que acontece? Depois você tem a Luz da Palavra de segunda e quarta às 7 horas da noite, e você tem também as meninas fazendo, as pastoras, né? E o pastor Edu com a pastora Edi, no final de semana fazendo células, tá? Então você tem células aí com os pastores aí ao longo da semana. Então segunda-feira tá comigo, terça tem célula, quarta tá comigo, quinta tem célula, sexta tem célula e domingo, sábado não, domingo, né, que é a célula de casais, sábado não tem, né? Não. Então sábado é o único dia que você tá de folga aí. Deus trabalhou, né? 6 dias ele descansou, então você vai descansar no sábado. E aí no domingo tem célula de casais, tá bom? Glória a Deus, dei todos os recados hoje.
Falei bastante, então abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 4, e vamos avançar. Eu já estou em Daniel, olha que vontade. Sabe o que acontece? Eu começo a estudar os livros, porque eu estou sempre para frente, né? Preparando material. E eu estava até comentando aqui, na semana passada, na segunda-feira, quando acabou, eu estava comentando com o pessoal aqui, porque eu já dei o curso do livro de Daniel, mas agora a forma como o senhor está me dando Daniel agora, olha, avancei muito. E às vezes eu estou estudando, minha vontade era já vir aqui falar o que eu estou estudando lá. Por quê? Porque o senhor vai me dando algumas revelações, mostrando algumas coisas que passou, e olha, é fantástico. Então, mas aguarda que o próximo livro depois de Ezequiel é Daniel. E a semana que vem eu devo estar em Esther. Está na rainha Esther, hein? Glória a Deus. Então, abrindo aí, capítulo 4, vamos ler o cerco simbólico de Jerusalém. Vamos ler do versículo 1 até o 3, em nome de Jesus aí. Nós vamos hoje ver aí capítulo 4, 5, 6, se tudo correr bem. Amém? Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe um cerco contra ela, edifica contra ela contra ela fortificações. Levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada. E a cercarás, e isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Eita, vamos entender um pouquinho aqui. O que acontece com esses tijolos aí? Esses tijolos eram feitos de barro, né, ou até mesmo de argila maleável naquela época, né, era suficiente para ser gravado com uma vareta, porque fala que ele pegou o tijolo e ia gravar. E a gente sabe que você vai para o interior aí, você já viu aí como é que eles fazem os trabalhos em argila, né? Que muito provavelmente era essa terra, ficava como se fosse uma argila, e eles gravavam, fazer os tijolos, né? A cidade de Jerusalém seria sitiada, como nós vimos aí em 586 a.C. Lembre-se que Ezequiel está falando de algumas coisas também que Jeremias falou, só que Ezequiel, lembre-se, vamos recapitular, isso é importante para vocês não confundirem. Jeremias não foi para o cativeiro, né? Jeremias falou para o povo, alertando o povo se entregar. Por quê? Não foi todo mundo de uma vez. O povo se entregar, ir para a Babilônia. Por quê? Porque essa era a direção do Senhor, e quem não fosse corria o risco de morrer à espada, de peste ou de qualquer outra coisa. Aqueles que fugiram para o Egito ou que tentaram se abrigar em qualquer outra cidade. Ok? Ezequiel não. Ezequiel foi na segunda leva lá para a Babilônia, e ele fala com os cativos da Babilônia. Então ele começa a contar a história na Babilônia do que iria acontecer em 586. Então ele começa a falar do que vai acontecer com Jerusalém. Trazendo o que para esse povo? Para que esse povo se arrependesse. Não é porque estavam na Babilônia que estavam tudo arrependidos, pelo contrário. Isso nós não podemos esquecer. Lembre-se, eles foram porque chegaram lá, os babilônicos, os caldeus, né? Foram lá, tiraram, eles levaram eles. Mas não que eles queriam ir porque aceitaram o que Jeremias falou, estavam tudo arrependidos, tudo bonitinho, tudo mansinho. Nada disso. Bom, ok? Então a cidade de Jerusalém seria sitiada. Os babilônicos cercariam e cortariam todos os suprimentos. O propósito era fazer com que os habitantes passassem fome até se entregarem. Então aqui ele já começa a contar para o povo como é que estava a situação lá. Ó, lá, como é que vai ser. E aí ele começa a desenhar, escrever e mostrar para o povo, né, o que iria acontecer com Jerusalém. Enquanto os líderes israelitas estavam no cativeiro, piores notícias seriam as que a cidade santa havia sido destruída. Então já não bastava o cara estar no cativeiro, pior ainda era saber que a cidade santa ia ser destruída. Lembrando que muitos não conseguiram acreditar ou dar, vamos dizer assim, quando Jeremias passava as profecias, não davam foco na profecia de Jeremias. Por quê? Eles ficavam tranquilos, achando que pelo fato de estar em Jerusalém e o templo estava lá, que nada disso ia acontecer. Então você vê que aqui, além deles estarem no cativeiro, ainda tem a notícia de que lá onde estava o templo seria sitiado, né? E nesse caso, o desenho retratava a terrível verdade do que Deus havia ordenado por sua soberania. Então, na realidade, todo o desenho, tudo que ele estava escrevendo e fazendo lá,
para o povo entender, era exatamente aquilo que o Senhor ia fazer com Jerusalém. A assadeira de ferro, né, o que, segundo os estudos, seria como se fosse uma panela mesmo, né, era um utensílio usado por Ezequiel, como sacerdote. Estava acostumado a usar para assar os grãos de ofertas de cereais, como a gente viu lá em Levíticos capítulo 2. Esse utensílio entre Ezequiel e a cidade provavelmente representava um muro de ferro que não deixaria ninguém escapar ao ataque babilônico. Então é importante a gente lembrar que muitas das coisas que são faladas, a gente viu usar os animais para representar e mostrar cada cidade. Por exemplo, Daniel, cada império é representado por um animal, porque um animal é feroz, o outro é como se fosse uma águia, o outro é o tigre. Cada um tinha uma função. Quando o povo ouvia, entendia o que significava. Falava, tá vendo aquele animal é tal império. Então a pessoa já sabe a característica daquele animal. E algumas coisas falavam sobre plantação. O cara entendia, aquela árvore é uma árvore difícil. Você vê às vezes falando, né? Uma árvore que dá pouco fruto, uma árvore que dá uma sombra maravilhosa. Então entendia como que era que o Senhor queria tratar com cada pessoa, usando a natureza para mostrar, ok? E aqui nós vamos ver falando o quê? Sobre essa panela, como se fosse um caldeirão. Então, em alguns momentos, você vai ver o quê? É como se jogasse todo mundo lá dentro e ninguém pudesse fugir. Então, ele dá essa instrução e Ezequiel vai mostrando dessa forma para o povo entender. Se fosse hoje, o pessoal fala, pô, você está me chamando de burro, de chucro para não entender o que você está falando? Mas naquela época, o linguajar, não se esqueça, porque tinha muitas pessoas que eram humildes, camponeses e coisa e tal. Nem todo mundo era douto, né? Nem todo mundo tinha sido criado no palácio como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Amém? Então não podemos esquecer disso aí. O profeta tinha a responsabilidade de fazer o povo entender o estado de queda e desvios que se encontravam. Não só a queda, mas o que eles tinham se desviado da presença do Senhor. Para que isso acontecesse, ele não somente pregava a palavra, mas usava símbolos e interpretações. Então, como eu estava falando até agora para vocês. Então não só falava, mas ele usava símbolos para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. E lógico, se você pegar hoje uma ministração, tem livros que são mais difíceis de a gente entender. Porém, se a pessoa começa a dar exemplo, você está ministrando, começa a dar exemplo da sua vida, traz a palavra para o dia de hoje, não fica mais fácil da pessoa entender? Se pegar uma ministração, o alimento diário das nações, a apóstola sempre está dando o quê? Exemplo, ela fala, eu vou falar para vocês o que eu vivi. Então ela pega uma palavra que está lá na Bíblia e ela conta o exemplo daquilo que ela viveu. A pessoa que está do lado de lá consegue visualizar e começa a entender, fica muito mais fácil para entender, né? Hoje de manhã não estava falando, por exemplo, ela falou dos leões. O leão estava com fome. Você acha que colocaram o Daniel dentro da cova dos leões, ele estava com fome ou não estava com fome? Acho que os leões estavam com fome. E a evidência maior disso é que assim que tirou ele e jogou os camaradas lá dentro, os caras nem chegaram no chão, já tinha sido devorado. Então mostra o quê? Que o animal estava com fome. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhezinhos. Tudo são detalhes, uma forma do Senhor falar conosco. Então às vezes você fala assim, mas lógico, tinha alimentado os leões, por isso que eles não comeram Daniel, não é assim? Na realidade, você vê que Daniel não tinha se alimentado de carne. Quando a gente vai ministrar isso de domingo, a gente usa esse exemplo, porque ele não tinha se alimentado de carne, não corria a carne nele, ele só estava no legumes, o animal não sentia o cheiro de carne, tudo isso, ministração, tá bem? Vamos lá. O profeta, então, deitado sobre o lado esquerdo, durante 390 dias, representava Israel, o reino do norte. E sobre o lado direito, por 40 dias, representava quem? Judá, o reino do sul. Então, quando ele deita e explica a quantidade de dias, representava cada reino, não só o reino do norte, como o reino do sul. Tá vendo como é importante quando eu falo para vocês, olha, precisamos entender a divisão das tribos, ou pelo menos divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, por quê? Em alguns momentos nós vamos ver aí o profeta dando diferente, falando sobre os dois reinos. Aquilo que aconteceu com o reino de Israel, né? Capital Samaria, aquilo que aconteceu com Jerusalém, né? Capital do reino de Judá. Amém? Ambos os reinos seriam punidos por seus pecados durante o tempo estipulado por Deus. E a gente sabe que teve diferença não só de um como do outro. Tanto que Israel, em 700 aproximadamente antes de Cristo, já tinha sido punido e de cativeiro assírio. Né? 722 começou lá as empreitadas de Senaqueribe.
Já o povo de Judá só foi em 606, 605, ou seja, mais de um século depois. Tiveram todo esse tempo para acordar. Não acordaram, não despertaram, fizeram coisas piores e por isso foram parar na Babilônia. Os estudos, portanto, afirmam de maneira crua que os anos envolvidos se estendem do tempo da divisão dos reinos, Israel separada de Judá. Então, esses 390 anos até chegar ao cativeiro assírio, esses 390 significa o quê? Quando houve a divisão dos reinos, então vamos lá com Salomão, Salomão morreu, assumiu o filho dele, Roboão ia assumir, Jeroboão voltou, que tinha fugido de lá por conta de Salomão ter ido para o Egito, ficou sabendo que Salomão morreu, voltou, reivindicou as terras lá, brigou, fez o que aconteceu, pegou 10 tribos para ele. Então esses 390 anos conta lá desde a divisão das tribos, ou seja, dos dois reinos, ok? Até 536, quando os remanescentes de Judá voltou do exílio babilônico, sendo este período aparentemente entendido pelo profeta como o tempo do cativeiro de Israel. Então, desde quando houve, está entendendo como cativeiro de Israel, porque eles se dividiram de Judá, viveram todo aquele tempo separado de Judá, depois teve o cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e aí quando Ciro liberta, o rei persa libera todo mundo, dá esses 390 anos. Ok? Tá claro isso, pessoal? Só para vocês entenderem o que significa essa quantidade de anos. Então é desde a divisão até quando todo mundo é libertado. Por quê? Quando o Ciro libertou, aí já voltou a ser um povo só. Não tinha mais negócio de falar povo de Judá e povo de Israel. Era povo de Israel. Amém? Povo de Jerusalém, né? Aí já passou a ser diferente. Tanto que você fala o Monte de Sião, começou a falar, por exemplo, depois de Davi. Amém? Então vamos lá. Os dias relatados representam anos. O que o profeta não deixa claro hoje é se esse período tratava-se de uma profecia, ou seja, de um futuro. Mas, segundo os estudos, seria esse período que eu passei para vocês. O braço descoberto está relacionado à ordem de Deus, para Ezequiel dirigir o rosto para o cerco, como nós vimos lá em Ezequiel, nós vamos ver aqui no versículo 3. Provavelmente se refere ao cerco como um acontecimento eminente. Por mais terrível que fosse, esse cerco demonstraria a fidelidade de Deus para com a aliança estabelecida nos dias de Moisés. Por mais difícil que fosse, ainda era fruto da aliança que o Senhor fez, porque o Senhor fez isso aqui para não matar todo o povo, estava preservando. O que às vezes as pessoas não entendem, isso era ali, o Senhor estava fazendo tudo para preservar o povo, porque ele podia muito ter feito como Noé lá, entra meia dúzia no barco aí, acabou, vamos começar tudo do zero de novo. Ele tinha prometido que não ia mais fazer isso, lembra? Lá, deu sinal com arco-íris, estão lembrados? Gênesis, opa, só ficar esperto aí. E aí o que acontece? Aqui, ele fez o quê? Ele preservou o povo, só que para preservar o povo tinha que levar o povo para o cativeiro, para o povo despertar, entender o que fez de errado e começar tudo novamente. Amém? A determinação de que a idolatria e a desobediência trariam maldições. Eu sempre brinco lá, Deuteronômio, capítulo 28, não é só a parte A, tem o versículo 14 e 15. Depois tem o quê? Dali para frente, onde fala sobre as maldições e a colheita, né? Aquilo que o povo ia colher em função da desobediência. Então a gente esquece que se a gente andar bonitinho, lindo e maravilhoso, Deus abençoe, mas a desobediência vai trazer dor. A desobediência traz dor. E as dores estão lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Depois você lê a parte B lá. Então, aqui está falando, romperam a aliança com o Senhor. Então, tinha consequências, né? Trariam maldições que poderiam incluir o fato de os israelitas serem conquistados, capturados, retirados da terra. Então, quando você pega lá do versículo 15 até o versículo... Olha só, as bênçãos do versículo 1 até o 14. As maldições, logicamente... Como o povo tem muita coisa para fazer errado, e é o que fizeram, vai do versículo 15 até o 68. Então, para você ver aí. Então, uma das coisas era ser o quê? O Senhor usar outros impérios, como a gente viu aí, para punir o povo. Ezequiel ficaria amarrado enquanto permanecesse deitado, de lado por 430 dias, ou seja, 390 de Israel, mais 40 de Judá. Entretanto, as atividades descritas em Ezequiel, no versículo 9 até o 17, demonstram que o ato dele se deitar amarrado com cordas acontecia apenas numa parte do dia.
Então é relatado que ele fazia tudo isso, mas que ficava só na parte do dia, não é que ele ficava amarrado noite e dia para mostrar para o povo. Mas cada um que via ali entendia, ele explicava a situação, tá? Segundo os estudos, não é que ele ficava lá, dormia amarrado, né? Acho que deu erro aqui na TV aí. A mistura de 6 grãos na receita do pão indica o que? Suprimento limitado de comida enquanto o povo israelita estivesse cativo numa terra estrangeira. Então ia ter limitação de comida. Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fartura na alimentação, esse povo que ficasse lá no cativeiro babilônico não ia ter essa mesma mordomia. Ia ter o quê? O que mostra pelos grãos aqui, o que ele estava... O profeta estava mostrando para o povo que ia ter escassez de alimentação, né? Tinha as finas iguarias, mas para quem estava lá no palácio. Aqui embaixo, você acha que os caldeus iam levar os caras como prisioneiro lá, ia chegar lá e falar, ó, vocês vêm aqui, vocês vão comer lasanha hoje, picanha amanhã? Não era nada disso, né, pessoal? Até porque até a plantação deles ficou aonde? Lá em Jerusalém. E Nabuzaradã deixou alguns funcionários lá para cuidar disso, mas não para trazer para distribuir para eles, né? Então... As pequenas porções desses grãos ilustram de maneira vívida a escassez de alimento em uma cidade sitiada. Então, o que mostra que a cidade sitiada, evidentemente para quem ficou lá em Jerusalém sitiado, não ia ter grandes alimentações, ia ter dificuldade. Por quê? Não entrava água, normalmente eles desviavam, quando sabia que tinha água que ia para dentro do palácio, desviavam para ter escassez de água e também de alimento, para que o cara abrisse os portões e eles pudessem entrar na cidade. Pelo fato do cerco impedir a chegada de suprimento, o povo israelita tinha de economizar comida e água. Então, quer dizer, além de ter pouco, ainda tinha que se economizar. E a gente viu lá, né, a fome de Samaria, que o que eles faziam? Começaram a comer o filho de um, comer o filho da outra, por quê? Porque tinha escassez, o cerco estava indo, não tinha comida, ficou essa situação até que, lembra? Que aí os leprosos vão lá e descobrem que o Senhor deu ordem, lembra? O profeta vai lá e fala, amanhã, amanhã, a essas horas, vai acontecer um milagre e você vai ver, mas não vai viver para comer. E aí, né, o povo passa por cima dele e mata. Lembra dessa passagem? Lá em 2 Reis? Exatamente isso. Então o que acontece? A fome gerava escassez, ia se economizando tudo até chegar ao ponto como a gente viu dessa fome de Samaria aí. A Sunamita que foi poupada de tudo isso, glória a Deus, né? Se o alimento acabasse, os habitantes seriam forçados a render-se. Em Jerusalém, o povo recebia diariamente cerca de 300 gramas de pão. Então, quando foi que eles sitiaram lá e depois que invadiram, começou a limitar o que o povo comia. Então, além de ter escassez antes, depois não ficou vivendo do bom e do melhor, pelo contrário. Que significava 20 ciclos, menos de 1 litro de água, só para vocês terem ideia. A sexta parte de um hin. Como é mencionada, quantidades estas que talvez servisse para apenas uma única refeição. Então o que se recebia era muito pouco, muito provavelmente daria para uma refeição, segundo os estudos baseados na quantidade de água e de pão. Então quer dizer, o cara ou bem almoçava ou bem jantava. Bem não de bem de quantidade, né? Mas ele escolhia fazer uma outra refeição, supostamente. O povo comeria o pão imundo face à desobediência. Ezequiel se alimentaria temporariamente de comidas impuras, cozidas ao fogo com esterco que sai de homens. Inicialmente, Deus ordenou que Ezequiel usasse excremento humano, porque isso simbolizaria de maneira mais precisa e mais marcante o terror do cerco que viria sobre a cidade de Jerusalém. Então a gente sabe que naquela época o camarada não podia comer qualquer animal e tinham coisas que eram consideradas imundas. E aqui o Senhor, porque lá você vê que usava, tem gente que fala, quando falava que comia esterco de pombo, diz que tem algumas raízes, né? Tem estudo que fala que aquilo é como se fosse uma raiz que comia, né? São traduções do hebraico aí, tem muito, às vezes dá muita diferença quando você vê um estudo para outro. Então, mas aqui pede para usar aquilo como se fosse para trazer o fogo, para fermentar e coisa e tal. Mas tudo isso para mostrar para o povo que quando falava que aquilo era imundo e eles estavam usando aquilo, era para mostrar o fruto da rebeldia deles. Amém?
Então por aí você já vê cozidos com fogo, exatamente comidas impróprias. E Ezequiel teve que comer essas comidas impróprias, como comer carne de porco naquela época era impróprio. No entanto, o esterco de vacas como um combustível comum, tanto naquela época como hoje em dia. Então a gente sabe que isso é como se fosse um combustível. Se você buscar aí quem entende, sabe que aquilo é um combustível, né? O esterco de vaca. Pode ser usado em lugar de esterco humano por causa da oração insistente de Ezequiel e de sua fidelidade para com os ditames da lei, Deuteronômio. Então, muito provavelmente, o Senhor permitiu ainda que usasse de um animal, de tanto que ele orou. Por quê? Porque não queria usar do esterco humano. Dá para entender aí o grau que o povo tinha chego? Eu acho que está evidente, né? Pelo amor de Deus. Portanto, o profeta deveria cozer bolos de cevada sobre as cinzas quentes de um fogo que utilizava esterco humano por combustível. Inevitavelmente, a comida tocaria no esterco e a pessoa que a ingerisse consumiria certa quantidade de imundícia. Presta atenção. Esse preparo diante dos olhos do povo pregava uma lição metafórica e todos ficariam revoltados com a cena. Então, quer dizer, pecar, fazer tudo o que fizeram para ir para a Babilônia, lindo e maravilhoso. Ninguém lembrou, né? Agora, na hora que ele começou a mostrar, mostrar para vocês aqui como é que é o pecado que vocês estão fazendo. E aí começou a fazer tudo aquilo, aquilo chocou todo mundo. Agora você vê, na hora de entregar a filha em holocausto, como Manassés entregou, você acha que Manassés entregou o filho de holocausto? Você acha que o resto do povo não viu o rei entregando e ficaram quietinhos? Todo mundo, acho que deve ter um ovacionado. Isso porque na Babilônia, com Nabucodonosor, foi a mesma forma. Quantos que se ficaram de pé? Sadraque, Mesaque e Abednego somente. Então o povo não queria saber se certo ou se errado. Muitos apoiavam, quem não apoiava também, se inclinava e acabou. Comemorem e pronto. Não sei quem morreu, bora chorar e tudo mais. É assim. As terríveis condições do cerco de Jerusalém confirmariam os atos simbólicos de Ezequiel. Tanto a água como o pão seriam racionados. Haveria desgosto, espanto em profusão. Tudo isso aconteceria por causa da maldade de Judá. Lembrando que Judá, que andou por tanto tempo tão bem, chegou depois do que aconteceu tudo com o povo de Israel, fez atrocidades maiores do que o povo de Israel. Tanto que eu citei para vocês Manassés, né, filho de Josias, aí, que entregou o próprio filho em holocausto. Né? Então tudo aquilo que o rei Ezequiel fez de bom, né, esses camaradas Manassés, filho dele, aí, fez ao contrário. Os habitantes dos reinos do norte e do sul tinham violado a aliança com Deus, e o Senhor não tinha outra escolha, a não ser permitir as consequências da desobediência do povo. Quer dizer, o povo tinha violado a lei, não tinha outra solução a não ser colher o fruto da desobediência. Assim o Senhor tiraria o sustento de pão de Jerusalém, gerando escassez de pão e água. E Judá tinha uma grande área de deserto e a água já era escassa, o que fazia o povo depender de cisternas, de poços que frequentemente secavam. Então aquilo que já era escasso, então ia ficar mais escasso ainda. Quando o Senhor fala que ia tirar a água do povo, você imagina, já era escasso antes, Judá tinha muitas áreas desertas, então você imagina ainda com o Senhor tirando a água desse povo. Capítulo 5, vamos ler versículo 1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Nossa, fala sério, cortar o cabelo, repartir, pesar, olha, o negócio aí é brabo, né? Raspar a cabeça era um ato que demonstrava vergonha ou desgraça na cultura hebraica. E a gente sabe, você vê tanto que você pegava os nazireus, não podia nem passar navalha no cabelo do camarada lá. Então raspar aquilo era uma vergonha tremenda, né? E aí o Senhor manda ele fazer exatamente isso. Então você imagina. Também representava um ritual de luto pagão proibido pela lei. Raspar a cabeça era um indício de profanação que tomava um sacerdote como Ezequiel ritualmente impuro. Olha a situação que o Senhor coloca Ezequiel aqui. E, portanto, incapaz de cumprir com seus deveres no templo. Então, se fazia dessa forma, não poderia cumprir os deveres do templo.
Porque no templo o cara tinha que entrar primeiro, tinha que limpar as vestes. Você vê lá, quando fala da lei, você vê que o cara nem com a mesma roupa ele não podia entrar dentro do Santo dos Santos. Então era uma roupa que ele andava para fora do templo e uma roupa que ele andava para dentro do templo. Né? O camarada se sentia tinha que se lavar lá, esperar dar um certo horário. Então tudo tinha especificações. Por isso que eu falo que Deus é um Deus de detalhe. Os cidadãos de Jerusalém sofreriam uns dos 3 destinos dados às 3 mechas de cabelo do profeta, repartidas e medidas iguais. Então tudo isso simbolizando, tudo isso para ele mostrar simbolicamente o que o povo ia passar. Presta atenção porque cada mecha de cabelo tinha um significado. Primeiro, alguns judeus seriam queimados no incêndio da cidade, ou morreriam de praga, fome ou outras calamidades advindas do cerco. Segunda mecha. Os outros seriam mortos pela espada durante o ataque. E o terceiro, os outros seriam espalhados pelo vento, seriam espalhados para outras terras, sendo exilados. Então o camarada não ia para outra terra e chegava lá, eu sou o rei da boca, né? Vai para outra terra, vai para a terra dos amonitas, vai para o Egito, para qualquer outro lugar, não deixava de ser um exilado. É um estrangeiro chegando em outra terra. Então a repartição aí tinha uma especificação para cada um. Estava mostrando que o sacerdote estava comendo impuro, mas estava mostrando para cada um deles o que ia acontecer com eles. O remanescente desse grupo, enviado para o exílio, seria poupado da morte, aqueles que fossem para a Babilônia, e contaminado pela cultura estrangeira. Outros exilados seriam mortos. Então alguns iam conseguir ir para a Babilônia, ou se entregando, ou indo sendo capturado, e outros iam ser mortos quando fossem buscar ajuda em povos estrangeiros. A causa do cerco de Jerusalém. Vamos lá. O Senhor disse, esta Jerusalém, porque porque ele a amava e estabelecera como centro do mundo, porque o templo estava localizado ali. No entanto, nesse trecho, Deus descreve a extensão das abominações do povo. Ele diz que porque multiplicaste as vossas maldades, ele ainda pergunta, por que multiplicaste as vossas maldades? O Senhor faz essa pergunta através da boca de Ezequiel, né? Refere-se ao povo da cidade favorecida que não apenas recusaram a guardar a lei, mas cujo pecado ainda era pior do que das nações ao redor. Os israelitas haviam fracassado em seguir até mesmo as diretrizes morais que os pagãos observavam. Então você vê que em determinado momento eles conseguiram ser pior que os povos estrangeiros. Ou seja, os povos pagãos, que pelo menos o povo pagão respeitava a divindade deles. Então eles tinham a divindade deles, eles respeitavam. Dei um exemplo para vocês aqui esses dias, falando inclusive sobre o Egito. Lá quando teve a praga das rãs, como ficaram desesperados? Por quê? Porque a rã era um deus deles e eles não podiam matar. Agora aqui você vê, eles fizeram pior por quê? Porque eles respeitaram tudo aquilo que o Senhor tinha deixado de lei. Então, ou seja, não estavam respeitando a Deus. Então, em alguns momentos é falado isso por quê? Porque os povos estrangeiros, pelo menos, não adoravam a Deus, mas o Deus que eles adoravam, a divindade dele que não valia de nada, eles respeitavam pelo menos. Duro isso de ouvir, né? Vamos ler o versículo 8 aqui. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Então agora o Senhor fala, eu mesmo vou trazer um juízo e farei à vista de todas as nações. E aí a Babilônia, né, usa a Babilônia e Judá fica completamente envergonhado depois de tudo que fez, né? Eis que o anúncio do juiz soberano, os elementos do juízo de Deus sobre o seu povo, por causa do pecado, podem ser enumerados da seguinte maneira. Um juízo pior do que qualquer outro já visto, uma terrível fome que levaria ao canibalismo, e a gente viu, como eu citei para vocês lá na fome de Samaria, peste, isto é, pragas, doenças associadas inclusive à fome, né? E aí você vai aí para a África e alguns lugares lá, isso aqui ainda hoje, né, não é diferente. Mortes violentas por meio de espada ou por animais selvagens também, que tinha muito naquela época. Tanto que Sansão não mata lá com a queijada, matou o leão, não sei o quê, depois ele volta, comete um pecado mexendo no animal que estava morto, sendo que a lei
do Nazireu, ele não podia mexer em coisas mortas, né? Uma das coisas que muita gente não presta atenção quando fala do nazireado aí de Sansão. A indignação de Deus era tamanha contra Israel que ele falava de 4 maldições: peste, fome, espada e bestas feras. Então você vê, a contaminação do povo, aquilo que o povo fez para com o Senhor foi tão grande que o Senhor fala de 4 situações bem difíceis, né? Porque espada, fome, peste, é difícil, hein? Algumas das quais estão descritas, inclusive em Apocalipse. São situações que o Senhor está falando aqui, de coisas que a gente vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 6. Então, difícil. Os israelitas haviam profanado o templo de Deus com coisas detestáveis e abominações, deixando evidente seu total desprezo pela lei. Então o que acontece? Além de tudo que fizeram, ainda levaram, profanaram de tal forma que levaram coisas para dentro, contaminadas para dentro do templo. Consegue entender isso? Levaram coisas contaminadas para dentro do templo. E olha que ali o negócio era tão sério que depois você vê que o Senhor castiga a Babilônia. Porque a gente viu lá, eu já falei sobre isso em Jeremias, mas sabe que na última invasão, quando ele chega lá em 586, que queima e coisa e tal, eles levam utensílios, o restante dos utensílios, as coisas de ouro que tinha no templo da casa do Senhor, para a Babilônia. E aí o que acontece? Nabucodonosor morre, o filho dele, Beltesazar, assume. O que o filho dele faz? O filho dele vai lá um belo dia, chama mulheradas, concubinas, chama todo mundo, vai fazer uma festa e pega justamente esses utensílios aí, coloca vinho, e vão beber. Naquele mesmo dia que o cara começa a fazer essa festona aí, começa uma mão assim escrever na parede. Tem noção? E aí o que esse cara faz? Começa desesperado. Eu não vou contar tudo porque depois a gente vai ver lá mais pra frente, mas assim, só resumindo para você entender essa passagem. E aí o que acontece? Ele começa a ficar desesperado, chama todos os magos, ninguém consegue resolver. E aí o que ele vai fazer? Bate aonde? Vamos chamar Daniel. Aí a mãe dele fala assim: olha, tem um camarada aqui da época do seu pai aí, você não vai lembrar? Já tinha passado muitos anos, Daniel já devia estar até mais velho, muito próximo já do final do cativeiro babilônico. E aí fala: então vou chamar esse camarada aí. Aí a Daniel vai falar para ele: ó, filho, você mexeu na coisa que não podia mexer aí, o babado vai esquentar para você. E aí acontece que depois, logo na sequência, ele morre. Então, olha o que significava mexer nos utensílios da casa do Senhor. Agora você imagina, eu estou falando para você que a Babilônia fez. Você imagina o próprio povo de Deus levar contaminação para dentro do templo. Fala sério, né? Vamos lá, capítulo 6. Ô, glória. Profecia contra a idolatria de Israel. Vamos ler do versículo 1 até o 3 aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Então, aqui você vê que mais uma vez o Senhor falando bem duro. Você vê a dureza da mensagem de Ezequiel, quando ele fala assim: assim diz o Senhor, eu mesmo. Então você imagina, o Senhor falando: eu não vou mandar ninguém não, eu mesmo estou tomando conta dessa situação. Você imagina quando você fala numa empresa, né? Você liga para o fulano e vai falar: não, eu mesmo que vou aí. Você fala: o dono vai vir aqui, não vai mandar o funcionário, não vai mandar ninguém, ele mesmo está vindo. Começa a tremer na base, imaginou? Seu chefe fala assim: olha, o dono da empresa disse que vai vir falar com você, não sou eu não. A pessoa vai tremer na base, né? Assim, eu falo: ó, teu pai vai vir aqui. Uma coisa é filho. A mãe não fala assim: deixa o teu pai chegar aqui, o teu pai mesmo é que vai falar com você, não vai nem falar. É assim que a mãe fala? Quando o pai chegar no trabalho, você imagina, aqui mostra dureza, porque o Senhor fala: eu mesmo vou fazer. Fala aos montes, fala aos outeiros, os vales, porque eu mesmo vou tratar dessa situação. Então, duro. Os montes de Israel podiam significar a terra como um todo. No entanto, os outeiros poderiam receber uma condenação específica, porque o povo havia construído altares e santuários para ídolos cananeus nas áreas das florestas. Então,
eles usavam também alguns lugares altos para fazer as adorações a Azera, a Baal, não só o poste ídolo, tanto que o poste ídolo era feito com aquelas madeiras, né? Cortava a madeira, fazia como que hoje a gente fala obelisco, né? Só que ela tinha a imagem como se fosse um membro masculino, só comprido lá e arredondava em cima. Então fazia como se fosse uma adoração a outro deus. Aliás, como se fosse, não, era uma adoração a Azera, a outros deuses. Então eles faziam também, não só dentro do templo, mas nos lugares altos. Tanto que, quando você pega na época de Salomão, o que aconteceu? Começaram a fazer fora, a contaminação começou aí. Salomão com aquele monte de mulher, casou e tarará, cada uma trouxe a sua contaminação. Eram casamentos políticos, tarará, tudo bem, mas cada uma trouxe o que é a sua contaminação. Começaram a fazer fora, foram introduzindo para dentro do templo, cada uma fazendo lá no seu quarto, no seu palácio, e daqui a pouco tinha dominado tudo. E olha as consequências do que aconteceu depois, né? Então aqui você vê que eles faziam não só dentro do templo, mas fora também. Só que fazer fora ainda vai lá, agora dentro do templo. Portanto, o profeta destaca aqui os montes, outeiros, ribeiros e vales, porque esses locais o povo cometeu a abominação de adorar falsos deuses, queimar incenso e todo tipo de prática idólatra. Os montes e outeiros sempre foram mencionados pelos profetas como os locais de idolatria. E aí você vê lá com Elias, com Eliseu, né? Tanto que Eliseu, você não vê que ele enfrentou lá, Elias enfrentou lá os postes ídolos, os profetas de Baal, lembra? Os profetas de Baal e os postes ídolos. Então lá ele estava enfrentando os profetas de Baal e os profetas de Azera, que eram os postes ídolos. Então a deusa da fertilidade. Então ali quando você lê aquela passagem, tem que prestar atenção, porque não era só um profeta, só profetas de Baal. Tinha dois tipos de profetas: os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então aqueles que adoravam Azera, sei lá, que cuidavam do ritual, e os outros que cuidavam do ritual Baal. São dois tipos de profeta, de profeta lá, de outros deuses aí. Os israelitas faziam uso dessas e de outras práticas, incluindo conduta sexual condenável, magia, espiritismo, adoração de serpente e sacrifício de crianças. Aí é o deus Moloque. Então, alguns rituais que eles faziam continham orgias sexuais. Então, camarada lá, coisa que hoje tem na feitiçaria também, a gente sabe que tem. Quem conhece um pouco de feitiçaria, eu não sei se graças a Deus, mas eu não passei por isso, aliás, graças a Deus sim, mas eu digo, não tenho conhecimento aprofundado, mas você sabe de histórias, você ouve que lá na feitiçaria, o Bambambam lá, ele tem que ter relações sexuais lá com algumas mulheres, tem toda uma situação. E aqui, naquela época, tinha também esse tipo de prostituição, esse tipo de relacionamento, de prostituição, né, essa conduta sexual antes da entregação, esse rito sexual antes de entregar a oferta. E a criança que se entregava ao deus Moloque, como a gente viu. O Senhor derribaria os altares, colocaria os cadáveres e espalharia os vossos ossos, o que significa o julgamento divino. Então o Senhor vai derribar tudo aquilo e espalhar os ossos, quer dizer, o Senhor ia fazer uma limpa em tudo que fizeram de abominações. E a gente sabe que alguns reis já tinham feito isso. Josias fez, né? Acás, você vê que alguns reis fizeram, mas o filho assumia e depois um ia bem, o outro trazia tudo de volta, permitia tudo novamente, né? Os cadáveres que permaneceriam sem enterro e os ossos espalhados pelo chão representavam a profanação derradeira da terra. Então, não enterrar os ossos ficarem expostos era um tipo de profanação. Então já era uma vergonha, já ia mostrar para o povo o grau, né? Ver corpos lá que não foram enterrados, por aí você já imagina como que ia ser considerado. Deus faria com que a nação israelita sofresse com isso, porque o povo havia profanado a si próprio, adorando ídolos em atos pagões. E isso a gente viu lá em 2 Reis, capítulo 23. O rei Josias fez uma limpeza em tudo isso, mas logo na sequência, filho dele assumiu e foi fazendo um monte de coisa, né? Ele vinha lá da linhagem de Manassés, de Ezequiel. Josias fez uma limpeza importante. Ezequiel fez uma importante. O rei Ezequias fez uma limpeza importante, mas o filho dele, Manassés, assumiu só Jesus. Depois assumiu mais um, e depois assumiu Josias, que faz essa limpeza. Mas aí os filhos dele vêm depois, e aí é onde vai parar na Babilônia lá.
Amém? Vamos ler o versículo 7 e 8 aí, que diz assim: os mortos, a espada, cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Quer dizer, vai cair aí tudo no meio, vocês vão ver, para vocês terem certeza que sou eu. Mas deixarei o resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. A gente vê que em várias situações o Senhor fala que alguns iam escapar e tinha um motivo para que o povo contasse. Olha, sabe o que aconteceu lá? Morreu todo mundo, os corpos ficaram esparramados. Então, quando for para o Egito, o Senhor falou que a maioria ia morrer, mas alguns iam escapar para contar a história. Olha, ainda bem que vocês não foram para o Egito, porque lá morreu todo mundo, só sobrou eu. Era mais ou menos assim. Deus não apenas daria provas de sua justiça e fidelidade para com as promessas do passado e as advertências a respeito das consequências da idolatria, mas também deixaria um resto de seu povo para que este se lembrasse do único Deus verdadeiro entre as nações. Então alguns iam ficar para lembrar da história e contar, como eu disse para vocês. Ele sempre salvaria um remanescente da aniquilação. Conforme a gente vê lá em Deuteronômio 28, nas maldições fala também que alguns remanescentes iam sobreviver. E a gente viu esses dias aí com Jeremias, o castigo veio para Edom, para o Egito, para alguns povos, mas você vê depois o Senhor falando que ainda ia salvar alguns remanescentes. O principal propósito dessa punição era fazer com que os remanescentes se arrependessem e pudessem ser restaurados espiritualmente, aqueles que fossem preservados, né? Os judeus se apegaram e serviram a deuses cegos, surdos e mudos, estátuas e imagens de esculturas inúteis que não lhe poderiam salvar. Quer dizer, chamar o cara de burro, né? Você está adorando uma estátua que não pode fazer nada, um Deus que você precisa carregar ele de um canto para outro para você poder fazer alguma coisa. Era assim, que não ouvia, que não falava, parecia ter uma vergonha o cara adorar um Deus desse, e o Senhor tem que falar isso para você. Você está adorando uma situação, um cara que não vai te ouvir, que não vai te responder. E hoje nós temos um Deus maravilhoso, que a gente clama ao Senhor, vai para a igreja, fala: Senhor, eu quero uma resposta. Chega lá ao culto, vem tudo aquilo que você precisa saber. Fala sério, que é mais o quê, né? Ou quando você entra no seu quarto, o Senhor fala com você através do louvor, de um filme, de uma situação, de uma pessoa. Assim, quando ele sobreveio à tribulação, não tinham ninguém para lhes salvar e foram aniquilados. Como quem dizia: e aí, cadê os deuses que vocês adoraram? Adoraram Baal, Azera, Moloque? Nenhum desses vai salvar vocês para a Babilônia? Nenhum desses vai salvar vocês do cativeiro babilônico? Nenhum desses vai salvar vocês do cerco em Jerusalém? Não, nenhum deles salvou. Apenas uma pequena parte sobreviveu para reconhecer que o único Deus, que o único que salva é Deus. Então ia sobrar uma pequena parte aí, um pequeno remanescente aí que ia poder contar a história sobre o Deus verdadeiro que faz realmente aquilo que precisa ser feito, né? Glória a Deus, pessoal. Isso aí, nós no capítulo 4, 5 e 6, né? Capítulo 7 a gente vê na segunda-feira aí, estamos num ritmo legal de 3 capítulos. Hoje nós não vimos, mas na segunda-feira vai ter mais algumas visões aí que Ezequiel vai ver, nós vamos entrar novamente em visões. O Senhor deu muitas visões para ele, mas a gente já deu para você entender a diferença com o profeta Jeremias e com o profeta Ezequiel, né? Ficou claro aí, porque isso já te dá um norte para você entender tudo que vai ser ministrado daqui para frente. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer a todos aí. Não esqueça, quem está nos propósitos aí, fica atento, né, com os horários, em nome de Jesus. Amanhã, quinta e sexta aí, os últimos 2 dias do propósito da família. Legal? Feche seus olhos por um instante. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esse momento na tua presença, por esse estudo maravilhoso, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaura e aviva, Deus, em nome de Jesus. Abre o entendimento do teu povo, que esse estudo que foi ministrado possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer a presença de vocês, fica na paz do Senhor. Uma hora de descanso, de renovo, para quem está com a gente aí na madrugada, às 3 horas estamos juntos. Em nome de Jesus, intercessores, pastores, enfim, quem está com a gente na madrugada aí, estamos juntos às 3 da manhã. Amém? Um beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.
Esqueci, né? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.